Oi. Bom, já é março e o primeiro livro que eu li foi As Meninas. E aí eu vim gravar o vídeo para os livros do mês sobre as meninas e ficou enorme. E aí eu percebi que eu quero falar só sobre esse livro um pouquinho. Fiz até anotações para tentar ser um pouco linear e fazer sentido. Então vamos lá com vocês, As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Lígia, mais uma vez, me surpreendendo e me sugando para um turbilhão de emoções dentro de um livro, me fazendo sentir de novo claustrofóbica, mas de um certo modo feliz de estar presa lá dentro. As Meninas, então, dando um pouco de contexto, eu fiz uma colinha, vai se passar durante a ditadura militar. A Lígia, ela começou a escrever em 1970 e ela levou 3 anos, terminou de escrever em 73, que é a época que o livro vai ser publicado. Então, lá na década de 70, a gente vai ter o governo do Médici, já tem reinando o AI-5, né, que foi aquele ato institucional que trazia muito censura para o país, ao mesmo tempo que tinha essa censura, muitos presos políticos que passavam por tortura, a gente tinha ao mesmo tempo acontecendo no Brasil o milagre econômico, em que a gente tinha uma recuperação econômica do país, só que ao mesmo tempo a gente tinha gente passando fome e o governo banindo a palavra fome da mídia. Enfim, uma época muito conturbada e triste pra gente. E aí, nesse contexto que o livro vai se passar, e ele inclusive traz um relato de tortura, assim, de um preso político, um relato real de tortura. E eu fiquei pensando como é que o livro passou na censura. E aí tem um documentário sobre a Lígia que fala que o que aconteceu foi que o censor desse livro, ele achou a leitura tão enfadonha, achou um saco ler o livro, e ele não passou das 40 páginas. Ele falou, merda, esse livro me passou na censura, o que é impressionante, porque ele vai trazer críticas ferrenhas ao governo da época, além de trazer essa questão do relato de tortura, que é, nossa, avassalador, assim. Eu li, eu me sentia mal de ler, sabe? Eu fechava os olhos e aí eu percebi que eu não conseguia continuar a ler de olho fechado e abria. Nossa, foi horrível. Enfim, se passa nesse contexto. E vai ser um livro que traz 3 vozes narrativas, que eu considerei como se fossem 3 arquétipos, que são as 3 meninas. A primeira delas, Lorena Vaz Leme, que é uma menina muito rica. Antes disso, todas essas meninas, elas são amigas, né, as 3 meninas, e elas estão unidas pelo fato de viverem no pensionato Nossa Senhora de Fátima. É isso que une as 3 e é o principal cenário do romance, é esse pensionato. Porque a primeira personagem que eu tava falando, que é a Lorena, ela fica a maior parte do tempo dentro do quarto dela no pensionato, que ela chama de sua concha. Ela é uma burguesa muito rica, filha de uma mãe muito rica, de um pai que tá internado por um motivo que eu não entendi muito bem. Não entendi se ele morreu ou se ele ficou internado. Mas ela tem um pai que, sumiu da história. Um passado muito traumático, que a gente não sabe se é verdade ou mentira, mas ela tem uma história muito traumática da perda do irmão dela, que marcou muito a vida dela. E ela tem muito dinheiro, ela vive nessa concha dela, cercada por bugigangas bonitas. Ela é uma menina super romântica, magrinha e limpinha. Ela é fissurada com limpeza, ela toma sei lá quantos banhos por dia na banheira. Eu imagino ela lá, assim, sabe, com sais de banho, plena. Quando as amigas chegam, ela limpa as coisas das amigas, ela pega os pentes delas pra limpar na amônia, sabe? Ela é louca com limpeza. E ela tá apaixonada por um homem casado, que é um médico que atende pela sigla de MN. E ela fica o livro inteiro, tipo, MN, será que não vai me ligar? Que não sei o quê. Ele tem 5 filhos, enfim. E aí, ela pode ser tomada por uma menininha romântica e sonhadora, mas ela vem surpreender a gente. Por isso que eu achei muito interessante que essas meninas todas, elas têm umas personalidades específicas, muito fortes, como se fossem arquétipos mesmo, mas elas não caem no estereótipo. Tipo, a Loreninha, ela não é só essa menina romântica e sonhadora.
A Lia, que é a próxima personagem que eu vou falar, a Lia de Mello Schultz, ela não é só uma militante de esquerda. A principal característica dela é essa, né? Ela é trazida como uma militante subversiva. Ela cursa Ciências Sociais, a Loreninha cursa Direito, tá numa época de greve da faculdade. Mas enfim, a Lia, ela então é essa militante subversiva, ela namora na linha. O namorado dela tá preso e ela atua ativamente na luta política da época, se escondendo assim, nos lugares super estranhos, distribuindo panfleto. E a gente vive o medo com ela de ver os amigos morrendo, os amigos sendo presos, o próprio namorado longe, e a gente vai acompanhando esse terror que ela sente. Diferente da Loreninha, ela é trazida como uma personagem meio que suja, assim, por assim dizer, sabe? Que ela tá sempre com umas roupas amarrotadas, meio que aos farrapos, um tênis que a Lorena fala que como é que pode esse tênis estar imundo com os cadastros limpos. Ela anda toda meio desleixada, assim. E ela tem também essa questão de que ela é baiana, né? O livro aparentemente se passa em São Paulo. Ela é da Bahia, filha de um alemão. Isso é trazido várias vezes. É um alemão que era nazista na Alemanha. E aí, depois que ele entende o que é o nazismo, ele foge da Alemanha e vem viver no Brasil. Então, tem isso nela. E é uma família bem funcional, assim, diferente da família das outras duas personagens. A Loreninha tem esse pai que desapareceu e a mãe dela é uma personagem que se recusa a envelhecer, e nessa luta contra a velhice ela vai arrumando homens jovens e é uma situação muito complicada. Ali ela tem uma família super funcional, pais que a apoiam, que dão suporte, que a amam, assim. Ela até traz isso, né, quando ela vai falar com alguns companheiros dela, ela fala tipo, não, a gente funciona melhor longe, sobre ela e a família. E ao mesmo tempo ela pensa que eles funcionavam muito bem perto também. Então é uma família que, ai meu Deus, na linha, que faz bem pra ela. Por fim, nossa última personagem é Ana Clara Conceição. Ela cursava psicologia, todas na mesma faculdade. Gente, que é isso? E tá trancada no momento. Ana Clara Conceição é a história mais triste do livro. Ela tem um passado muito devastador, uma mãe muito ausente, com uma história de muitos abusos sexuais, uma mãe que trazia vários homens para casa e que era vítima desses homens tanto quanto a Ana Clara. E aí a Ana Clara, ela é uma mentirosa compulsiva, assim, ela inventa muita coisa, ela mente muito. E ela entra numa vida de completa devassidão e vício em drogas. Ela namora o Max, ela é apaixonada pelo Max, que, pelo que eu entendi, né, aparentemente, era um menino muito rico, mas que agora ele é um traficante, tipo, mas não um grande traficante. Aparentemente ele é tipo um traficante menor, assim, pelo que eu entendi. E ela passa a maior parte do livro chapada. Acho que todo o livro ela tá chapada, só loucuras da mente dela. E ela passa o tempo todo dizendo: ano que vem isso vai mudar. Porque ela tem um namorado, um noivo, que ela chama de Escamoso, que é um homem mais velho, muito rico, que ela acredita que vai se casar com ele e vai ficar rica, vai ficar com o dinheiro dele e a partir disso a vida dela vai mudar. Então ela fala, não, porque ano que vem eu me caso com o Escamoso e minha vida vai mudar. Isso aqui acabou. Ela olha pro Max e fica, Max, eu te amo, mas ano que vem vai tudo mudar, tudo vai mudar. E ela fica nessa perspectiva de que no ano seguinte tudo vai mudar. Mas pra ela ficar com esse noivo tem vários empecilhos. Ela tá grávida, o noivo espera que ela seja virgem, então ela vai criando maquinações na cabeça dela para resolver esses problemas e conseguir ficar com esse noivo. E toda a parte dela são maquinações de no ano que vem, ou então, eu preciso chegar a tempo no meu encontro com o noivo, que desculpa que eu vou dar, e essas maquinações da cabeça dela que vão juntando com a gente, é o rock que ela fala que a cabeça dela faz. E eu sinto que toda vez que a gente lê os trechos da Ana Clara, a cabeça faz rock junto. Apresentadas as personagens, vamos falar do estilo narrativo desse livro,
que é muito único, assim. Me lembrou um pouco de Pedro Páramo, que eu falei no mês passado, que foi uma narrativa que mudava de foco narrativo o tempo todo. E Lígia faz isso nesse livro também, só que eu acho que ela faz muito maravilhosamente bem. Não que Pedro Páramo não fizesse, só que eu tive muita dificuldade com Pedro Páramo. Mas esse livro eu consegui seguir melhor, assim, sem precisar fazer anotações de quem eram os personagens. Eu acho que pelo fato de ter menos personagens, obviamente. Não existe marcação para troca de personagens. Assim, no mesma frase. Não tem assim, mudou um parágrafo, deu aqueles enter, sabe? No meio do capítulo. Não. É assim, tá narrando uma conversa entre a Lia e a Lorena. E a Lia que tá falando. E ela tá na cabeça da Lia. E aí ela fala, e eu não sei o que, e a Lorena isso. E aí a Lorena vai responder, e aí entra na cabeça da Lorena. E fica tipo, porque a Lia é isso. E aí você fica, meu Deus, muda o tempo todo de foco narrativo. Isso é interessantíssimo, é muito legal. E existe uma quarta voz que aparece do nada pra costurar essas meninas juntas. Mas, nossa, é muito louco. Você vai sugado por esse turbilhão que é Lígia Fagundes Telles. Eu gostei muito, 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 muito desse estilo narrativo. É muito diferente, mas é interessantíssimo. Exige mais atenção do leitor, mas é isso, né? Estamos lendo um livro, o mínimo que podemos dar a ele é atenção. E vale cada segundo de atenção despendida. A história vai ser... Eu acho difícil eu falar da história sem dar spoilers. Então, vou tentar dar uma super resumida e falar, até um determinado momento eu falo daqui pra frente tem spoilers. Mas, bom, vai trazer essas 3 meninas vivendo no contexto da ditadura. A história toda são, acho que 2 dias, se eu não me engano, mas parece que estão se passando séculos. Vai ser contando estes dias, o que está acontecendo, e alguns flashbacks do passado pra gente entender, não flashbacks, né, pensamentos dessas meninas sobre o passado, pra gente entender de onde elas vieram. A Lia, ela tá preocupada com o namorado preso, buscando uma forma de reencontrá-lo, né, de sobreviver à luta política do país. A Lorena, ela tá em casa, naquele quarto, na concha dela, esperando que o MN, o seu amante, ligue pra ela. E a Ana Clara, ela tá no quarto com o Max, usando drogas, pensando numa desculpa para chegar atrasada no seu encontro com o noivo. Esse é o enredo de cada uma das 3 que vai sendo entrelaçado ao longo do livro. A partir de agora eu não consigo falar sem trazer spoilers. Então, se não quiser ouvir, pode pular pro final. Vou tentar colocar na minutagem quando eu termino de falar sobre a história. Bom, cada uma delas. A Lorena vai trazer uma discussão muito interessante sobre a sexualidade feminina. Ela é virgem e isso é muito importante para ela no sentido de que as amigas dela não são mais e ela se preocupa muito de que o amante dela não queira ela porque ela é virgem, e ela é trazida como meio que etérea mesmo, sabe? Eu tive a sensação de que a Lorena era uma personagem muito etérea, e aí tem essa discussão muito interessante acerca da sexualidade feminina, da virgindade, do valor que se atribui ou não a isso. Isso vai ser trazido novamente com a Ana Clara, que por sua vez não é mais virgem, mas deveria ser para poder se casar com o noivo, e ela pensa até em conseguir dinheiro para fazer uma cirurgia para reconstituir a virgindade dela. A Lia, ela vai, por outro lado, trazer discussões sobre a homossexualidade. Ela já teve um relacionamento com uma mulher anteriormente, vai trazer essa questão. E ela tem, apesar de ter um namorado, ela tem uma cena de traição com um menino aleatório lá do grupo dela de militantes, que ela faz quase que por piedade. Muito estranho, assim. Além disso tudo, a gente tem a questão religiosa
trazendo, muito trazida também a Lia, por exemplo, apesar dela ser uma militante subversiva, de esquerda, etc., ela traz momentos de bastante conservadorismo, assim, que eu não discordo dela, mas que na época tinha uns padres querendo se casar e ela trazendo, não, isso é um absurdo, isso é um absurdo. E ela é uma militante subversiva de esquerda, enquanto a Lorena não é contra os padres casarem, mas a Lorena, ela é super devota, ela reza, é muito bacana, assim, como que cada uma experiencia a religião, todas elas nesse contexto do pensionato. Falando no pensionato, muito difícil trazer o livro sem falar das freiras, que também são personagens importantes. Elas ligam essas meninas, e diferente do que eu vejo em muitos livros, talvez por também e filmes e tal, talvez por a gente ter muito essa figura de filme de terror e freira, esse livro vai trazer as freiras como personagens muito amigas, muito gentis, dispostas a ouvirem essas meninas e a todo custo levá-las para a salvação. Ana Clara Conceição, que elas perdidas nas drogas e tal, que seria tipo uma representação máxima de pecado, é a favorita de uma das freiras, que faz de tudo para trazer a Ana Clara de volta para casa, assim, para poder cuidar dela, tirar ela das drogas, etc. E tem um diálogo muito bom, muito surpreendente entre a Lia, um dia que ela chega tarde, e a Madre Alix sobre a ditadura. E aí a Lia vai numa posição de ataque mesmo e começa a mostrar os relatos de tortura e fala, não, tá tudo bem, vocês não estão fazendo nada, olha o que tá acontecendo. E aí a freira vai e fala, eu já conheço esse relato, inclusive sou muito amiga do pai desse homem. Então, assim, as freiras já envolvidas na luta contra a tortura. Nossa, isso é trazido de uma forma muito sutil, mas muito bacana. Eu gostei muito de ter as freirinhas como figuras amigas e queridas mesmo, assim, nessa posição de trazer conforto para as meninas. A história, depois de um tempo, ela vai degringolando. Os dias vão... 2 dias, acontecem coisas que mudam o rumo totalmente de tudo. A Lia, ela vai receber uma proposta para ir para Argélia, porque o namorado dela vai ser um dos presos políticos liberados em troca do sequestro de um governador. Não sei se vocês vão lembrar desse episódio histórico, mas ele vai ser um dos liberados e ela vai fugir para Argélia com esse cara. A Lorena, ela tá percebendo que o namorado, o MN lá casado, não vai ligar, e ela vai pensando em outras possibilidades. E a Lorena, ela tem um passado que são 2 irmãos gêmeos, ela diz que um matou o outro sem querer, enquanto a mãe dela contou outra história, então a gente fica meio nessa perturbação. E a mãe chama a Lorena pra ir morar de volta com ela, então a gente tem a Lorena nessa divisão um pouco, de cortar o cordão umbilical mesmo e poder seguir a vida dela. E a Ana Clara, ela vai trazer o desfecho do livro. Ela sai da casa do Max para tentar encontrar o noivo, acaba parando num bar, bebendo muito, indo para casa de um desconhecido, que tem uma cena muito grotesca, é muito difícil de ler mesmo, você fica agoniado. E aí ela reaparece na casa da Lorena. Vou acender a luz, acho que tá ficando escuro. Ela reaparece no quarto da Lorena, completamente fora de si, machucada, com sangue, enfim, um caos. E aí a Lorena dá banho nela, coloca ela na cama, tenta acalmar ela e vai atrás da Lia, que tinha acabado de chegar para fazer as malas para ir embora no dia seguinte para Argélia. Conversa com a Lia e percebe que gosta muito dela, porque essas meninas, elas veem o mundo de formas muito diferentes e elas se comparam muito. Então a gente tem uma impressão de que elas são amigas, mas elas não se gostam. E nesse fim, a gente vê que elas, na verdade, se amam sim. E aí quando ela volta pro quarto, a Ana Clara tá morta. E aí, sabe? Em vez de chamar as freiras, de fazer alguma coisa, a gente tem uma sequência de páginas desesperadoras da Lia inerte, sem conseguir reagir, e a Lorena tentando ressuscitar a Ana Clara. Outra parte genial do livro, né, que a gente pega essas 2 meninas que
poderiam ser estereótipos, e tem os papéis invertidos. Eu senti que a Lorena, em vez de ficar estática, imóvel, ela que era a menina toda frágil, feminina e romântica, ela que sobe em cima de Ana Clara e tenta fazer uma massagem cardíaca para ressuscitar. Enquanto Lia, que é uma menina da luta contra a ditadura, que a gente espera que tome uma decisão, uma atitude, ela fica completamente parada. E essa situação toda vai ser resolvida por um plano da Lorena, porque ela pensa que o corpo de Ana Clara não pode ser encontrado no pensionato das freiras, porque seria um escândalo muito grande, acabaria com o pensionato. Então ela bola um plano para poder burlar isso e o corpo não ser encontrado lá dentro. E tudo isso bolado pela Lorena, que é uma menina tão, assim, frágil. A gente percebe a força dela naquele momento. E termina com isso, a conclusão do plano para esconder a morte da Ana Clara. A gente fica meio com vontade demais no final. No fim, traz reflexões interessantíssimas sobre esses temas que eu falei e muito mais. Traz também essa questão da amizade feminina, a rivalidade feminina e a visão de mundo a partir de fontes de histórias socioeconômicas e de visões de mundo diferentes. Então, a Lorena, que é uma menina muito rica, ela vai ver a ditadura, o contexto histórico do momento de uma forma. A Lia, que é politizada, vai ver de outra forma. E a Ana Clara, ela não vê de forma alguma, porque ela tá o tempo todo alheia. Essa costura entre as meninas é genial, vai trazer 3 partes da população vendo o mesmo momento de formas totalmente diferentes, como eu falei, com a condução das freirinhas da forma que podem. Bom, eu acho que eu poderia ficar falando muito mais, mas aí eu começaria a me delongar e acho que eu já tô começando a me embolar um pouco. Mas é uma leitura que eu recomendo muitíssimo, foi maravilhosa. Não sei se conseguiu vencer Verão no Aquário pra mim, talvez por ter sido um dos romances da Lígia que mais me marcou, assim, eu ter lido no verão e tá morrendo de calor enquanto eu lia Verão no Aquário, mas com certeza virou um dos meus livros favoritos. Traz, nossa, muitas discussões pertinentes ainda nos dias de hoje e é de uma coragem excepcional. Então, terminar com uma frase da Lígia, que foi o que ela respondeu quando perguntaram sobre lançar um romance tão subversivo na década de 70, e o que ela responde é como poderia escrever um romance morno em 1970. É isso, que não sejamos mornos, né? Bom, eu volto no fim de março trazendo as leituras do mês. Um beijo.